Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Vamos dando sequência então à série Árbitros que se venderam em jogos decisivos no futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Vamos falar hoje aqui da decisão do Campeonato Paulista de 1977 entre Corinthians e Ponte Preta, envolvendo o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha e o atacante Rui Rei, da Macaca Campineira. Na noite de 3 de outubro de 1977, no estádio do Morumbi, Corinthians e Ponte Preta se encontravam para a terceira e última e decisiva partida do título estadual daquela ocasião. Fazia 22 anos e 8 meses que o Corinthians não conquistava o Campeonato Paulista. Sofria pressões da sua imensa torcida e também de toda a imprensa em geral. A Ponte Preta nunca tinha sido campeã, e como de fato não é até hoje. As equipes já estavam posicionadas no gramado quando o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha chamou a atenção dos capitães das duas equipes, exigindo disciplina antes que a bola rolasse. Mas logo aos 12 minutos do primeiro tempo, num lance voltoso do atacante Rui Rei sobre o quarto zagueiro Ademir Gonçalves do Corinthians, um bate-boca começou entre o atacante e o árbitro Bosquilha. Dulcídio puxou o cartão amarelo e Rui Rei continuou xingando o árbitro, segundo os jogadores que estavam próximos do lance. Na reincidência, Dulcídio puxou o vermelho, deixando até o cartão amarelo cair na grama, caracterizando uma situação tensa naquele momento. A partida foi interrompida por 15 minutos. A polícia militar precisou entrar no gramado e conter os ânimos que estavam exaltados. Jogadores da Ponte partiram para cima de Dulcídio. Jogadores do Corinthians se afastaram da confusão. O fato é que aquela expulsão causou uma suspeita geral em toda a imprensa. Bochichos davam conta nos bastidores de que Dulcídio teria sido comprado pelo presidente Vicente Mateus do Corinthians para dar uma força ao Timão, para que o Timão tivesse mais facilidade para conquistar o título naquela noite, que a Ponte Preta, taticamente, tecnicamente, era um time muito superior ao Corinthians. Também, boatos de bastidores deram conta na ocasião de que o atacante Rui Rei teria sido procurado na surdina por dirigentes corintianos, que teriam prometido a ele, Rui Rei, que se ele cavasse uma expulsão, numa combinação com o próprio Dulcídio num teatro armado, ele, Rui Rei, seria contratado pelo Corinthians já no ano seguinte. A expulsão aconteceu e logo depois, 2 meses depois do final do campeonato, porque o Corinthians acabou vencendo a partida por 1-0, com um gol marcado pelo Basílio aos 36 minutos da etapa complementar daquele jogo, o Corinthians foi campeão, conseguiu se livrar da fila dos 22 anos, da pressão da sua torcida, das cobranças e pressões também da imprensa, tirou um peso dos seus ombros e começou a respirar ares que prometiam dias melhores. Estranhamente, sinistramente falando, logo depois que acabou o Campeonato Paulista, o presidente Vicente Mateus foi até a cidade de Campinas, procurou Lauro de Moraes, presidente da Macaca, e num almoço contratou o Rui Rei a toque de caixa e o levou para o Parque São Jorge. Rui Rei hoje é aposentado, mora no Rio de Janeiro e, ao ter sido procurado pela imprensa por diversas vezes, negou veementemente qualquer participação em suborno naquela ocasião. Dulcídio Vanderlei Bosquilha já morreu, mas quando foi procurado pela imprensa, recebeu alguns repórteres com um revólver na cintura, uma vez que ele era investigador de polícia nos dias úteis da semana e atuava como árbitro, mais por uma questão de realização pessoal, segundo ele próprio disse numa entrevista coletiva em certa ocasião, naquela época. O carro de Rui Rei era um Passat TS, que era o carro do ano na ocasião, que foi depredado por torcedores da Ponte Preta na noite daquele jogo. Ele teve que deixar a cidade de Campinas com toda a sua família logo na madrugada, da quinta para a sexta, de 13 para 14 de outubro naquela ocasião, por ter sido, melhor dizendo, ameaçado de morte por telefone e pessoalmente por torcedores da Ponte pela perda do título paulista para o Corinthians.
A expulsão aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo, o jogo ainda está 0-0. Mas a saída de Rui Rei enfraqueceu demais o time da Ponte Preta. Afinal, ele era o artilheiro máximo. Quando foi para o Corinthians no ano seguinte, Rui Rei teve vida curta. Teve que ir perambular por outros times até encerrar a sua carreira e voltar para o Rio de Janeiro. No próximo episódio, nós vamos falar de um jogo decisivo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América no estádio Mané Garrincha, em Brasília, num jogo decisivo onde o árbitro, também carioca, José Roberto Wright, acabou operando o time do Atlético Mineiro para classificar o Flamengo para uma fase mais decisiva, uma fase posterior e decisiva da Copa Libertadores da América. Nós temos um novo encontro marcado em breve por aqui mesmo.